Olá, eu sou Marcelo Guarnieri e eu estou aqui hoje para falar sobre uma questão que é como se fosse uma maldição do conteúdo ou do aprendizado, né? Eu vou dar alguns exemplos para ficar bem claro isso. Quando você tem vários caminhos que levam a um objetivo, a um mesmo objetivo, há várias formas de se chegar nesse objetivo. Algumas melhores, outras piores. Dependendo do que a gente estiver falando, do que a gente estiver estudando, a melhor forma é a qual você consegue se adaptar melhor. Ou aquela que você tem acesso, né? Às vezes você não tem grana para comprar um curso ou uma formação, alguma coisa específica que você gostaria, que seria a melhor do mercado ou melhor para aquela solução, mas você consegue já estudar com alguma coisa. Então, a metodologia, o processo, a ferramenta que você tem acesso pode ser a melhor. A melhor é a que você tem disponível, né? E em algumas situações a gente tem um apego a vários caminhos. Eu vou fazer um exemplo aqui de vários caminhos levam a Roma. Há várias formas de você chegar a um objetivo, mas se você percorrer todos os caminhos antes de chegar no seu objetivo, você vai perder muito tempo. Não quer dizer que isso seja produtivo. Muitas vezes você pode aprender várias coisas em caminhos diferentes, mas nem sempre isso é produtivo. É importante começar a fazer o quanto antes as coisas. Então, por exemplo, quando eu estava aprendendo busca orgânica, né? Search Engine Optimization, também tem gente que chama de SEO, né? E quando eu estava aprendendo isso há 15 anos atrás, eu me deparei com algumas formas, algumas metodologias que eram diferentes entre elas. Havia um especialista que falava que era melhor usar de uma forma, outro de outra, outro de outra, e o Google diferente desses três, e aí ficava confusa a coisa. E eu sofri desse mal. Eu acabei tentando aprender todas as formas juntas. Foi um erro, eu perdi tempo com isso. Depois eu consegui assim, pegar um pouco de cada um e acabar trabalhando isso e criei a minha metodologia. Mas a melhor coisa era eu ter seguido uma metodologia só. E aí eu iria acrescentando nessa metodologia o que eu iria aprendendo no caminho, o que eu ia achando mais certo para o meu tipo de negócio, mais adequado para o meu tipo de negócio. Uma outra forma bem que assim eu quase caí nisso novamente foi que há alguns anos atrás eu comecei a estudar mais profundamente para inverter a pirâmide de percentual do meu negócio, da minha empresa. Minha empresa antes trabalhava 70% com desenvolvimento e 30% com marketing, mais ou menos isso. E aí, marketing digital. E aí eu comecei a inverter esse percentual para trabalhar atualmente, que é o que já está acontecendo, 70% com marketing digital e 30% com desenvolvimento. Naquela época, eu fiz vários cursos de marketing digital, li muitos livros, procurei várias formas para tentar entender qual seria o melhor caminho, mas eu devia ter feito isso por menos tempo. E aí, em algum momento, eu resolvi comprar com medo de, caramba, será que isso dá certo? É um curso caro e tal. Eu resolvi comprar o curso da Fórmula de Lançamento, do Érico Rocha. E durante um tempo eu ainda quis seguir outras pessoas que falavam de lançamentos de infoprodutos, de cursos ou produtos digitais, e-book, essas coisas, conteúdo que é vendido online, né, na forma de lançamento. E eu procurei outros caras que falavam de formas diferentes de se lançar o mesmo produto. E aí, por um mês mais ou menos, eu perdi tempo, fiquei ali batendo cabeça, correndo atrás do rabo, até que eu mandei uma mensagem para o Érico e a equipe dele me respondeu. Eu estava cheio de dúvidas e ele falou o seguinte: bom, você precisa se comprometer aqui com o conteúdo e aprender isso aqui primeiro e experimentar. Depois que você aprender, experimentar e você ver
que isso pode não ser para você, aí você já pagou o curso. Então, enfia a cabeça e vai até o fim. Aí você vai começar a adaptar e, de repente, experimentar outras formas. Mas para você poder dizer que isso não dá certo, você tem que experimentar, você tem que fazer isso não dar certo, né? E experimentar de verdade. Às vezes eu tenho algum aluno meu de mentoria que fala, putz, eu estou querendo fazer um negócio de tal forma. Aí a gente conversa tudo, chega num formato em que eu acho que esse é o formato ideal para você, eu já tenho algum case de cliente anterior meu que passou por isso, vai por aqui e ensina o caminho para a pessoa. E aí a pessoa, não, tudo bem, vou implementar, tal, coloca as tarefas, aí passa 15 dias, 20 dias, e aí, como é que tá? Não dá certo aquilo lá, o que você fez que não deu certo, como é que funcionou? Eu tinha te dado umas tarefas aí, 8 tarefas, quantas você fez? Eu fiz 2. E como você pode dizer que não dá certo? Não, a terceira eu acho que não era bem para o meu negócio, a quarta eu nunca tentei, mas eu acho que... E aí fica sempre, acho, e não executa. E aí não faz funcionar, né? Não sabe se não dá certo de verdade. Ele não seguiu a minha orientação, mesmo estando numa mentoria, mesmo eu sendo o mentor dele, ele não seguiu a minha orientação e aí, claro que não vai dar certo. Se ele não está seguindo a forma como eu acredito que funcione para ele e ele confia em mim, não vai funcionar, simplesmente não vai funcionar. Ele não está seguindo as tarefas, ele não está executando as tarefas. Uma outra coisa muito comum é quando algum cliente, algum possível cliente, né? Normalmente eu não admito clientes desse jeito, né? Eu não contrato, eu costumo dizer que eu contrato e que demito os meus clientes também. Então eu não aceito um cliente que esteja, por exemplo, querendo fazer tráfego pago e aí de repente ele está, eu quero coloca R$500 aí por um mês para ver como é que é. Não, eu não faço tráfego para ver como é que é. A gente tem que fazer tráfego com planejamento, com estrutura, colocar tudo para rodar e ir aprendendo com o processo. Nos primeiros meses podem não ser tão positivos, às vezes é muito positivo, depois piora, e aí a gente tem que aprender com o processo e ir azeitando a máquina, né, para que as coisas fiquem certinhas como devem andar. Mas quando o cliente vem com a pegada de que ele só vai entrar no mundo dos anúncios na internet para ver como é que é, tô fora. Eu não quero esse tipo de cliente porque ele tem mentalidade de que ele vai conseguir explorar alguma coisa por um tempo e vai embora. E não vai, ele depende disso. A única forma de você trabalhar online hoje é com tráfego. E seja ele tráfego orgânico ou pago. Mas assim, o tráfego orgânico, se você for fazer ele direito, você vai pagar. E às vezes vai pagar muito mais do que você paga no tráfego pago, nos anúncios. Então, a melhor receita, o que é? É fazer as duas, né? É você ter o tráfego orgânico e o pago. Mas se você não tem dinheiro para investir nisso, a forma mais rápida e mais fácil, mais barata de fazer isso é o tráfego pago. E eu já pensei o contrário disso no começo, quando os anúncios eram terríveis e a gente nadava de braçada no tráfego orgânico, né? Não tinha muita empresa fazendo tráfego orgânico, ou então não fazia direito. Ainda tem muita empresa que não faz direito, mas era muito mais segredo a coisa, né? Então a gente nadava de braçada, era tranquilo, o tráfego orgânico era muito frutífero. Hoje a concorrência aumentou, hoje tem pizzaria pequena, hoje tem empresa de desentupidora, tem empresa de caçamba de entulho que está investindo em busca orgânica. Eu mesmo tenho 3 empresas que são... na 3W eu tenho clientes que são 3 empresas de caçamba de entulho. E assim, por que eles fazem isso? Porque dá resultado. Antes você estava na lista telefônica, agora não tem mais lista telefônica. Então, para ser encontrado, você precisa estar com busca orgânica funcionando bem.
E se a concorrência é grande, você precisa usar tráfego pago. E o tráfego pago permite que você dê o tiro certinho para o cara que é certo. Então, por exemplo, se você tem uma clínica dentária, uma clínica médica, você só pode atender aquela região menor, né? As pessoas não vão de bairros muito distantes para a sua clínica. O tráfego pago permite que você anuncie especificamente para uma região. Ele permite que você trabalhe questões de negócios locais, tem estratégias específicas para isso. E aí, se você ficar seguindo todas as coisas que todos os especialistas a respeito falam, você não vai conseguir nada. Então, é preciso que você pegue um especialista e vá com ele durante um tempo até você ter certeza de que aquilo não é para você. Se é, né, para você. Há muitos caminhos que levam a Roma e alguns são mais difíceis, outros menos, alguns são mais baratos, outros menos, e todos eles vão. Então você precisa só encontrar e fazer a lição de casa. Se você for igual a esses clientes que eu dei exemplo, de que ele reclama que a coisa não está dando certo, mas ele não seguiu as orientações, ele não fez a tarefa, a lição de casa, não vai funcionar. E uma coisa é clara, tem gente mais feia que você, com menos dinheiro que você, com menos informação que você, mais burra que você, que está ganhando dinheiro, mais dinheiro do que você. E por que isso está acontecendo? Porque ele faz alguma coisa. Ele vai parte para a ação mesmo, às vezes não sabendo tudo que ele precisa, porque ele coloca a mão na massa. Isso é o mais importante dessa mensagem toda que eu quero deixar aqui. Colocar a mão na massa é muito importante. E isso permite que você vá identificando no caminho o que está certo e o que não está certo. Mas você precisa entender que você não vai percorrer um caminho e ele vai acabar, e aí você vai passar para o próximo, ou você vai descobrir todas as formas possíveis de fazer isso. Isso não é produtivo. Nenhuma empresa ou negócio faz isso. Então, é preciso que você adote uma linha, que você possa se informar a respeito daquilo, procura ver os resultados que o especialista tem, e que você siga aquilo e siga à risca as tarefas, a lição de casa que você tem, porque não existe almoço grátis, não existe bala de prata, não existe fórmula mágica, mas você vai ter que trabalhar por isso. Se você entender que você precisa trabalhar sério e investir, não é apostar. A hora que você entender isso, você vai começar a aprender com a coisa. Esse negócio de, por exemplo, comprar seguidores no Instagram ou em qualquer outra rede social, sempre foi uma furada. Quem não percebeu isso, comprou. Eu tenho alguns casos de clientes que tem lá, eu entro no perfil do Instagram do cara, o cara tem lá 40 mil seguidores. Fala, caramba, legal, você está trabalhando bem, tudo, tem engajamento, quando você posta alguma coisa, quando você anuncia alguma coisa para esse público, você vende? Não. Por quê? Porque é público errado. Não adianta você comprar um público que não está interessado na sua mensagem. Aí o cara faz um monte de esqueminhas e coloca lá os seguidores, realmente aparecem os seguidores lá para você. Alguns não aparecem, só roubam o seu dinheiro, né? Mas a maioria deles deve aparecer. Eu não sei porque eu não uso, né? Não tem esqueminha, não existe, é suor. Você tem que fazer, você tem que conquistar cada um dos seus seguidores. Eu tenho poucos seguidores, mas eu sei que os meus seguidores estão a fim de ouvir a minha mensagem. Essa é a questão, esse é o cerne da coisa. E assim, para você que chegou até aqui com 15 minutos, quase 14 minutos de vídeo, é porque você está a fim de aprender alguma coisa, você está a fim de crescer no seu negócio, né? E parabéns. Eu acho que é importante quando a gente está a fim de fazer alguma coisa e a gente leva a sério o nosso investimento. E você está investindo aqui, você está investindo o seu tempo. E eu queria um feedback. Me deixa um feedback, me escreve aqui embaixo o momento que você está passando. Se você já passou por alguma coisa, tipo vários caminhos percorridos para chegar a alguma coisa. Eu já consegui dominar isso e
não sofro mais dessa maldição. Mas eu já fiz isso muitas vezes. Eu já fiz isso com linguagem de programação, porque eu precisava aprender a programar para poder entender os projetos, para especificar melhor os projetos para os meus programadores, para a minha equipe. Eu cheguei a ter 26 funcionários na empresa, metade programadores. Então é importante que eu saiba como lidar com isso, como conversar com eles. E eu não podia fazer todas as linguagens de programação, mas eu achava que eu podia na época. E eu fiz não todas, fiz algumas, né? Em algumas eu gostei mais, outras menos. Aí fui descobrindo o que dava pé para mim e o que não dava. E de verdade eu aprendi bem assim 2 linguagens de programação. E aí isso já era suficiente para eu poder fazer as encomendas, para eu saber que eu não ia ser enrolado pelo meu funcionário ou pelo meu fornecedor. E tudo bem, fui aprendendo. Eu demorei para aprender isso. Agora eu estou dizendo para você, né? Você não precisa cometer esse erro. Então você não precisa passar por isso. A mesma coisa aconteceu com outras coisas, né? Com, sei lá, como se portar na rede social, como responder a crises, né? E eu aprendi muito também com e-mail marketing, como trabalhar com e-mail marketing da forma errada e vários caminhos. Tive 2 ferramentas de e-mail marketing, a terceira eu parei o desenvolvimento no meio e aí até que eu contratei ferramentas de terceiros que eu pudesse, com todo o aprendizado que eu tinha tido nas 2 primeiras ferramentas, tocar o negócio com resultados, com retorno para o meu cliente e sem querer reinventar a roda, porque é um investimento muito grande e não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo. Então eu precisava focar, e o foco da questão era conseguir entender o suficiente daquilo para que eu pudesse oferecer para o meu cliente alguma solução interessante sem que eu virasse uma empresa de e-mail marketing, né? E é uma agência, precisa saber precisa ter vários skills aí, né? Várias ferramentas no cinto de utilidades, mas não precisa ser todas. Então a gente não usa todas as ferramentas de desenvolvimento, todas as linguagens de programação, e eu não me meto a fazer isso. E acho que quem é especialista em zilhões de coisas, em todas as plataformas, em todas as frentes, não é especialista em porra nenhuma. Então prefiro ser mais especialista, mais nichado, né? Usar um nicho mais específico e trabalho com mais maestria naquilo. Então, para dar um exemplo, a On3W hoje atua a gente está em 2021, não sei quando você vai assistir esse vídeo, nós atuamos para desenvolvimento a gente usa e-mail marketing, WordPress, e quando é loja virtual, WordPress com WooCommerce. Eu já trabalhei com Magento, fui um dos primeiros especialistas no Brasil com Magento, uma das primeiras empresas certificada e tudo, mas abandonamos a plataforma por ser para tipos de cliente que eu não estava atendendo. E atualmente então é o WordPress instalado, né? Não wordpress.org, o WordPress instalado no servidor do cliente. O e-commerce quando o cliente quer loja virtual, e aí outras plataformas de e-mail, por exemplo. Eu uso no máximo 2 plataformas de e-mail, e normalmente é uma só. Servidor, a gente tem várias também, em algum outro vídeo eu vou detalhar a respeito disso, mas é importante que você tenha um cinto de utilidades interessante, conheça bem as ferramentas que você tem, mas você não precisa de 2 alicates iguais, né? Você não precisa de 2 alicates iguais que fazem a mesma coisa, um é azul e o outro é vermelho. Você não precisa disso. Então, escolha o seu método, escolha o especialista e invista o seu tempo até o fim, vá de cabeça no negócio. Quando você se dedica a isso, você fica muito bom nisso. E eu tenho um exemplo
que é o exemplo que eu acho que fica muito claro a respeito disso, que devia ter falado isso até no início do vídeo, que é o seguinte: quando todo mundo começou a aparecer com sushi, com sashimi, você acha que o McDonald's se sentiu ameaçado por isso? Não. O negócio dele é hambúrguer. Ele não tinha que fazer sashimi. Por quê? Porque ele não consegue fazer na metodologia dele, com aquelas máquinas caríssimas dele, algo que podia ser só uma modinha. E não foi uma modinha. Sushi sashimi veio para ficar há 20 anos. E aí, quando isso aconteceu, como que o McDonald's viu isso? Não é o público dele. Quem quer comer sushi sashimi não vai comer no McDonald's. Não vai, pelo menos, trocar a comida. Ah, que vontade de comer um sushi. Passa em frente o Mac. Opa, vou comer o Mac. Não é assim. Ah, que vontade de comer um sushi, eu vou comer sushi, ué. E ele não precisa querer atender esse público. Ele precisa querer atender o público dele, entregando para ele bons produtos, boa qualidade, bom preço, bom atendimento, e é isso que ele se propõe a fazer. Eu não sou um consumidor assíduo de McDonald's, então não posso falar muito a respeito do produto dele. Mas é claro, né? McDonald's vende hambúrguer. Ele não tem que tentar concorrer com os caras do sushi. Então, não dá para ficar pulando de galho em galho conforme aparece uma modinha, conforme aparece uma tecnologia nova ou qualquer outra coisa. Não dá. Foque, se dedique àquilo. Isso mostra que você está consistente naquilo e você vai conseguir resultados. Então, acho muito importante que você tenha foco. É isso aí. Eu espero o seu comentário. E isso ajuda demais, isso esclarece muito e eu respondo todos os comentários que eu recebo aqui. Um abraço, até a próxima.